para as coisas dar certo na nossa vida. Gente, a gente não pode desprezar a palavra de Deus, a gente tem que parar com isso. Quando Deus está falando uma coisa, você acha que é do outro jeito. O pastor está pregando de um jeito, a pessoa acha que é de outro jeito. Irmã, essa insistência não dá certo. Você não consegue vencer, sua família não se converte, as coisas ficam tudo amarrado. Porque a única coisa que eu tenho certeza que hoje é que eu sou um instrumento de Deus, gente. Eu não sou uma pastora que eu resolvi ser uma pastora, não. Eu fui consagrada uma pastora. E eu tenho muito cuidado de não fazer o que eu quero, porque eu fui chamada para isso, entendeu? Eu tenho muito cuidado de fazer o que Deus quer, não eu. Você entendeu? Não eu. Então, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Então, o que é pregado aqui, uma coisa eu tenho certeza, isso aqui é 100% a verdade de Deus que está na Bíblia. Se você não se adaptar a essa verdade aqui, você não se adapta mais a lugar nenhum. Às vezes a pessoa, não, mas é a igreja. Mas, irmão, se a pessoa passar em 200 igrejas e você não aceitar a verdade, você só vai estar pulando de igreja em igreja. Você está entendendo? Não vai funcionar do mesmo jeito, não funciona assim. As coisas com Deus só tem uma maneira de funcionar, com obediência. Por isso que já está lá no Deuteronômio 28, né? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus mandamentos. Pastor, mas quais os seus mandamentos? É o que Deus está usando, pastor, e a pastor para te ensinar, gente. Gente, preste bem atenção, eu tenho pastor, eu não estou aqui por minha conta, não, eu tenho pastor. E às vezes eu passo lutas igual a vocês. Pastor, mas como é que você vence? Obedecendo ao meu pastor. O que ele fala. Está entendendo? Tanto pela palavra quanto pelo que ele me aconselha. Agora de manhã mesmo, eu estava conversando com o meu pastor no Zap. Uma situação que eu estou passando aí, estou orando a Deus e pedi ele para me ajudar em oração, para me vencer essa batalha em nome de Jesus. É mais uma, são várias. Isso não é nem contra a minha vida, é contra o ministério mesmo, mas Deus vai ajudar a gente a vencer isso, que perseguições já passou várias e Deus livrou, e Ele vai livrar mais uma vez, em nome de Jesus. Aí o que acontece? Meu pastor estava me dando conselho lá, fazer assim, assim, assim. Aí eu orei de manhã, falei, Deus, eu quero fazer do jeito que o pastor falou, porque está escrito obedecer igual ao pastor. Agora eu vou fazer do meu jeito, vai dar errado. Vai dar errado, porque eu estou indo pela minha cabeça, não estou aceitando a direção do Espírito Santo, eu estou querendo fazer do jeito que eu quero. Aí, sem a direção de Deus, dá ruim. Então, quando a gente vem na igreja, a primeira coisa que a gente tem que entender, poxa, eu tenho que estar com meu coração aberto para entender e obedecer. Senão, irmão, não adianta. A gente pode fazer um jejum de 1 ano, subir aquele monte das oliveiras de cabeça para baixo, de joelho, para ouvir um homem subindo uma vez. Você pode clamar de noite, ficar lá sem comer, igual os fariseus, está na capa do baixo. E o milagre não acontece. Por quê? Porque está tendo oração, está tendo jejum, está tendo sacrifício, mas não está tendo obediência, que é o principal. Lembra que o Samuel disse para Saul? O Saul não, porque Deus tinha mandado ele matar uns gados, os animais todinhos, e matar o rei. Uma guerra que Saul foi. Samuel foi usado por Deus e falou, Deus mandou ele destruir tudo, matar todos os reis, todos os animais. O que ele fez? Ele foi, não matou todos os animais, escolheu os mais gordinhos, mais bonitinhos, ele pegou, entendeu? Não matou lá, poupou a vida lá, acho que de 1 ou 2 reis lá que não era para ele ter poupado. Bom dia, Guaraciara, Deus abençoe. E trouxe. Aí Deus usou Samuel para ir lá repreender ele. Porque às vezes você fala, não, mas Deus ele usa o profeta para repreender também. Deus usou o profeta e foi lá para repreender ele. Porque você fez isso? Você matou todo mundo, matei. Aí ele, que ungido é esse que eu estou ouvindo aí? Não, mas esse aí foram os animaizinhos que eu trouxe aí. Mas eu trouxe para fazer sacrifício para Deus. Aí foi onde Samuel falou para ele, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar.
Você entendeu? Então não é a gente precisa orar, precisa jejuar, precisa, mas se você fizer tudo isso sem a obediência, não vai. Uma das coisas que não deixa o milagre acontecer na nossa vida é o pecado. Pecado, nada feito. Pecado você tem que pular fora dele, seu coração tem que estar limpo. Por isso que Jesus falou assim, bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. E para a gente manter o nosso coração limpo no século de hoje é uma batalha, não é fácil não, porque o diabo sempre vai estar arrumando uma situação, alguém para botar no seu caminho, mas ele investe, tá? Ele faz coisa pesada mesmo, que é para ver se tira mesmo você da presença de Deus. E se você não tiver força para lutar contra isso, você cai naquela investida dele e já era. Aí estraga tudo. Salvação da família, estraga tudo. Entendeu? Então a gente tem que vigiar isso. E Deus não quer isso. Deus quer que você viva bem, que as coisas para você dê certo. Glória a Deus. Ontem meu pai estava lá em casa, foi dormir lá em casa. Ele saiu hoje, era uns 4 e pouco da manhã para a feira. Ele gosta de ir para a feira. Aí eu estava olhando ele deitadinho lá, cabecinha branquinha, conversando com a gente, ficamos até tarde jogando dominó. A gente ganhou, eu e meu pai ganhamos. A gente fizemos uma dupla pai e filho, nós ganhamos. Então, ganhamos por pouco, né? Foi ceado na praça, olha, eu vou te falar um negócio. Falei, pai, desafio maior que está fazendo, você não fazia na praça passada, que eu ganhar o negócio. Na praça passada de jeito nenhum. Ô menininha, o jogo foi muito encerrado, foi difícil, mas... Então, eu até achei engraçado aí, gente, criança é uma benção, né? Ela ficou meio de biquinho, teve uma hora que ela estava perdendo, ela ficou meio de biquinho, porque ela era da dupla da Natália. Aí eu, o que foi? Porque você tá ganhando pelo M. Aí eu dei um beijinho nela, falei, isso aqui é só um jogo, minha mamãe te ama, tá? Dei um beijinho nela, te ama, vai deixar eu ganhar. Eu ri tanto. Se me ama, vai deixar eu ganhar. Eu falei, é assim então que mostra que ama. Criança é uma benção, né? Aí tá, ela ganhou. Eu falei, Mi, agora eu tenho que amar o vovô também. O vovô era da minha dupla. Tem que deixar o vovô ganhar também um pouco. Tem que amar todo mundo, né? Eu não consigo olhar. Então, gente, meu pai estava lá em casa, estava sempre branquinho jogando dominó. Eu fiquei pensando, né? Lembrando, gente, e outro dia eu estava até orando a Deus, eu estava lembrando como é que era a vida do meu pai, da minha mãe, como é que é hoje em dia. E eu estava olhando ele lá e falando de Jesus, tá? Ficou até tarde falando de Jesus. Eu fiquei olhando assim para ele, falando da Bíblia. E eu fiquei pensando, agradecendo a Deus. Falei, Deus, como é que o Senhor é maravilhoso, né? O que o Senhor faz? O Senhor muda a história. Como é que o Senhor... Deus honra, Deus cuida da sua família, Deus quer cuidar de você. Só que você precisa ser uma pessoa que você precisa ter um bom ouvido para aprender de Deus. Não dá para a gente querer vencer sozinho sem Jesus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Pastor, como é que a gente vence sozinho sem Jesus? Quando a gente vai sem a palavra. Entendeu? Ou a gente passa por cima da palavra achando que Deus entende. Isso não é legal. O que está escrito aqui, gente, é preciso pedir força a Deus para fazer o que está escrito. Quando o meu pastor prega uma palavra lá, eu fico falando, Deus, está errado. Não é bem assim, não. Se eu não estiver conseguindo executar aquilo ali, eu oro, peço força a Deus até eu conseguir. Mas eu sei que se Deus falou, eu tenho que fazer, não tem para onde correr. Você entendeu como é que funciona? É o único jeito de Deus ser abençoado. É igual o carro, né? O carro, pastor, esse carro vai ficar aí parado, eu tenho que dirigir esse carro. Para me dirigir, eu tenho que fazer uma autoescola. Não adianta eu chegar ali, entrar dentro do carro, vou embora. Vou embora para onde? Nem dirigir, não sei. Então, eu primeiro tenho que aprender a dirigir ele, para sair com ele. Não tem como eu querer sair com ele se eu ainda não aprendi. Você está entendendo? Assim é Deus, não tem como eu ser abençoado se eu não quero aceitar o que ele fala, não tem como, eu tenho que aceitar primeiro o que ele está falando.
E ontem eu coloquei uma palavra lá no Face, porque, gente, presta bem atenção. Os que estão lá fora, o diabo luta para tentar impedir as pessoas de se converter. É uma batalha, tá? Aqui a gente vê um exemplo. A Bíblia tem exemplo de tudo. A gente vê um exemplo daquele povo do Egito. Foi uma batalha para Faraó libertar aquele povo do Egito. Egito significa, né? O Egito significa o mundo. Biblicamente fala assim, né? Trazendo para o mundo espiritual. O Egito significa o mundo. E olha a luta que foi para Moisés tirar aquele povo do Egito. Assim é a luta que é com você, para você libertar uma pessoa e trazê-la para a igreja. Essa batalha. O demônio que está agindo na vida daquela pessoa não quer perder aquela pessoa de jeito nenhum. Ele já tem a hora, o dia, tudo marcadinho para destruir aquela pessoa. A pessoa está sendo iludida. Pensa que está se dando bem, não está. A Bíblia diz que o caminho do ímpio tem fim. O diabo está só dando corda para puxar de uma vez só e destruir aquela pessoa. Então é uma luta para a pessoa vir para a igreja. Mas quando você está dentro da igreja, você tem que ser uma pessoa vigilante, porque o diabo está doido para tirar você de novo e destruir você. Você está entendendo? Porque os demônios, gente, tem muitas coisas que o meu pastor pregou para mim que eu nunca me esqueci. Mas uma delas que mais marcou o meu coração, que até hoje eu não consigo mesmo esquecer isso, é o seguinte: o diabo não desistiu de você. Você tem que enfiar isso na tua cabeça. Você quer viver uma vida, você não vigia de um jeito que você esquece que ele está de olho em você. Entendeu? Então você se converteu, você veio para a presença de Deus. Outra coisa, quando sua família está prestes a se converter ou está se convertendo, e isso aí o diabo fica furioso. Ele fica com raiva, ele fica desesperado. Aí que ele quer tirar você mesmo a qualquer custo. E ele vai trabalhar no seu coração para tirar você da presença de Deus. Se ele não conseguir arrumar alguém lá de fora, ele vai querer te tirar de dentro da igreja. Ele vai querer arrumar uma coisa dentro da igreja para tirar você. Você entendeu? Aí ele sabe que você não volta mais para o mundo. Aí é naquela igreja ali que você está vencendo. Ele vai tentar tirar você dali e jogar você para outra igreja, que não tem nada a ver. Esse diabo também já fez comigo. Quando o demônio viu lá que lá no Pastor Mota eu estava sendo liberta, meus filhos estavam sendo libertos, meu marido, o pessoal já estava conversando a vir, ele me tirou dali e me jogou para outra igreja. Que eu era bobinha, não tinha esse entendimento. Fui para outro lugar. Graças a Deus, que o meu pastor continuou orando por mim, e uma hora, depois de um ano e pouco depois, que as coisas rolou tudo, começou a dar tudo para trás, piorando cada vez mais, que Deus abriu meus olhos e eu voltei. E também não saí mais. Eu entendi, mas isso é uma armadilha do diabo. Então você tem que prestar atenção nessas coisas, gente. Quando a pessoa tem força para voltar e quando não tem mais. Às vezes eu falo coisas aqui que isso aqui não é a melhor igreja do mundo, não é. Tem muita coisa para resolver aqui na igreja. Boniteza, banco acolchoado, nada disso a gente tem aqui. Tem até que fazer uma obrazinha em cima, tirar essas espinhos, essas coisas aí, você tá entendendo? Tem muita coisa para fazer aqui. Só que uma coisa aqui nessa igreja eu tenho cuidado de fazer, é pregar a verdade. Você entendeu? Lá no Pastor Mota é um ministério que sempre foi um ministério de palavra. Você entendeu? Lá no Pastor Mota sempre foi um ministério de palavra. Eu entrei lá, entendeu? Fiquei lá, sempre fui. Meu pastor sempre pregou tudo que está na Bíblia. E sempre falou a verdade. Posso dizer que meu pastor mentiu para a gente? Não. Sempre falou, isso está certo, não, isso está errado. Sempre de acordo com a Bíblia. Entendeu? E isso aqui é uma filial.
E eu, na verdade, eu não sou responsável por nada aqui, eu só prego aqui. Isso é uma filial de lá. Você entendeu? Então, para você ver também o tamanho da minha responsabilidade, eu tenho que pregar aqui palavra, igual é lá. Entendeu? Senão ia dar ruim. Uma hora meu pastor ia me chamar e Fabiana, não dá não, você está pregando as coisas lá, não tem nada a ver com a palavra. Você tem... porque eu não ia querer manchar também o nome da igreja, né? Tá entendendo? Poxa, lá prega a palavra, que está pregando outra coisa. Vai sujando o nome da igreja. Se começar a fazer alguma coisa que tivesse nada a ver aqui, ele já tinha puxado minha orelha já. Hoje já tinha até me tirado daqui, não dá não. Esquece aí, botar outra coisa, tá entendendo? Então é uma responsabilidade. Então eu procuro pregar aqui a verdade, o que está escrito na Bíblia. E o diabo vai ter uma hora que ele vai começar a trabalhar você, para tirar você da presença de Deus. Então eu falo certas coisas aqui, é por exemplo. Eu tenho uma pessoa, um casal, que, gente, às vezes eu fico em casa, a pessoa me pede oração, eu vou para casa e fico meditando no caso daquela pessoa. E eu estou falando do fundo do coração, eu tenho compaixão daquela família, gente. Quantas vezes eu já estive orando e falei, meu Deus, é muito sofrimento, mas só o Senhor para ter misericórdia. Eu tenho muita compaixão daquela família. Mas sabe o que aconteceu com eles? Eles estavam numa situação péssima, vieram para cá, começaram a caminhar aqui. Jesus começou a mudar a história deles. Aí daqui a pouco, diabo sujo, né? Inventou lá um problema na vida daquele casal. Que esse casal ele teve que mudar às pressas. Faz um problema lá de parente. E mudou as pressas para muito longe, tiraram ele, o diabo tirou eles daqui da igreja. A vida deles viraram de cabeça para baixo. Que já era uma armadilha do diabo tirar daqui, tá? Aí deu tudo errado. Ixi, eu estou falando assim com vocês, eu estou dando um exemplo, né? Não estou citando nomes. Teve problema lá com a família, parente foi preso, virou de cabeça para baixo. Aí o que aconteceu? Depois eles voltaram para cá. E quando voltaram para cá, a situação estava péssima. Aí esse casal foi, o parente preso, aquela coisa toda, vamos orar para mudar isso aí, então vamos embora, tal. O marido estava quase morrendo, estava numa situação que estava com um problema muito sério. Gente, isso não é uma coisa que eu estou falando para falar, não, ele estava com um problema seríssimo de saúde, quase que o homem morreu por pouco, toma de oração, toma de jejum, eles aqui caminhando, orando, jejuando, daqui a pouco o homem foi curado. Aí a menina já era batizado, ele foi batizado e a mulher estava para ser batizada. Ela só não foi batizada um dia, parece que ela estava com, não sei o que ela estava sentindo lá, que ela, não estou me sentindo bem, então vou remarcar o batismo. Eu falei, tá bom, marcou o batismo. Aí a pessoa estava passando uma situação péssima financeira, foi liberta dos vícios, foi liberta da enfermidade. Deus abriu a porta logo de 2 empregos. A pessoa estava o quê? Uns 3, 4 anos, sei lá, desempregada. Deus abriu a porta dos empregos. A pessoa começou a trabalhar tudo direitinho. Do nada, a mulher dele o demônio começou a agir na mulher. A mulher começou a faltar aos cultos, já não vinha nos cultos com ele, e colocou no coração dela um ciúme de mim. Você tá entendendo? Eu estou dando um exemplo para você, porque você às vezes não entende, o diabo trabalha, gente. Aí toda vez que ela vinha para a igreja, que ele vinha para a igreja, disse que ele falou, a filha dele falou, olha pastor, até hora que não dá vontade nem mais de vir para a igreja. Toda vez que eu venho para a igreja, piadinha, já vai lá, vê a pastora? Você tá, né? Cuidado, hein? Estou de olho em você nessa pastora. Eu não sei não, começou com ciúme do homem comigo.
Eu falei, que isso, irmão? Meu Deus, está amarrado, meu Deus, isso é um espírito mal mesmo que está agindo na sua mulher. Pastor, me ajude em oração, porque toda vez que eu saio de casa, essa piada, tem hora que ele dá até desânimo. Sabe o que ele falou uma vez? Ele falou assim, sabe o que acontece? Tem hora que eu preferia morrer do que voltar para casa e continuar com essa mulher. Ele falou para mim. Eu falei, não, mas isso aí não é ela não. Isso é espiritual. Porque não é só o problema de casamento dele, não era eu. Já antes de me conhecer, já tinha negócio de briga de casal. Mas inclusive eles se separaram já umas 2 vezes e toma de oração e jejum para eles voltar. Entendeu? Uma vez foi até Samuel que ajudou a fazer a mudança deles. Eu orando, jejuando para eles voltar, eles voltaram. Aí Samuel foi lá, ajudou a pegar a mudança, tal. Você entendeu? Aí o que aconteceu? Por causa disso, foi indo. Ele saiu da igreja. Ele e a filha. Aí, não, aqui não vai dar, não. Acho que é porque devia ter sido por causa disso. Ele, vou passar aí lá no pastor Mota. Falei, glória a Deus, pelo menos lá é homem, lá não vai ter ciúme. E é a mesma palavra, né? Que fique lá, em nome de Jesus. Mas nem lá não ficou, porque já é um demônio. Já tirou daqui, entendeu? Tirou de lá. Pastor, o que está acontecendo? Irmão, só Deus sabe como é que está a vida daquele casal. Isso que eu estou falando, eu oro por ele, eu fico com misericórdia deles. E eu fico pensando, meu Deus, a que ponto que o diabo chega? Olha o que o diabo fez na cabeça daquela mulher, nada a ver. É um demônio, é um pecado isso que ela está fazendo, é um grande pecado. Porque a Bíblia fala sobre você vigiar, cuidado com o pecado contra um homem e uma mulher de Deus, irmão. Isso é muito sério. Você está entendendo? Eu nunca vi, ele nunca me desrespeitou em nada. Nunca. Ele sempre foi muito sério comigo. E eu também. Mas até se ele pensasse um negócio desse de mim, ele estaria pecando. Você está entendendo? Porque, gente, as pessoas não respeitam as ferramentas de Deus. Por isso que o mundo está assim, está tudo errado. É doença, é isso, é aquilo. Entendeu? A Miriam ficou leprosa, a Miriam e o Arão, só porque falou mal do Moisés por trás. Aí o que aconteceu? O diabo conseguiu usar a mulher, tirou o marido e tirou a filha. Tirou para quê? Para destruir. Perderam o emprego. A vida deles estão de cabeça para baixo. Ele eu não sei, que tem muito tempo, desde quando ele saiu daqui que eu não falo com ele, mas ela me ligou outro dia aí, desesperada. Ai, chorando, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, numa situação péssima. Porque o filho está preso, já era para ter sido solto há muito tempo, o pessoal não solta de jeito nenhum, um jovenzinho. Estava enfermo lá dentro. Falei, meu Deus visita a maldade dos pais nos filhos, gente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ontem mesmo eu pensei, veio isso na minha mente, Deus falou isso no meu coração. Fabiana, porque Deus fala através da palavra e fala no nosso coração. Deus estava falando, Fabiana, mantenha o seu coração limpo. Foge de quem vem falar mal, fazer fofoca, porque Deus visita a maldade dos pais, dos filhos, depois os filhos é que pagam. Você entendeu? Você não sabe o quanto eu já orei para Deus libertar aquele menino de lá, mano. Quando ele estava quase sendo liberto, ele saiu, o diabo tirou da ele aí. Ele estava quase, já estava, faltava só quase que 30, 40 dias, um negócio assim. Eles saíram daqui, não sei o que houve lá, que eles não soltaram de jeito nenhum. Ele estava enfermo lá dentro. E detalhe, essa mulher já perdeu um filho, né? Perdeu um filho. Morreu. O diabo vai dar um jeito de trabalhar você para tirar você da igreja. Outro foi um casal que era conhecido na época que eu usava droga. Na época
porque eu usava droga, a gente tinha um conhecido que usava droga junto com a gente, eu e meu marido. Ele era usuário de droga, mas ele era primeiro do que a gente, muitos anos já. E ele também era casado, tinha a esposa dele, tinha um bebê, só que a esposa, ela não usava droga, a esposa não usava droga, não bebia nada, né? Inclusive ela ficava até triste, assim, porque ele saía e quando ele usava droga, ele sumia pelo mundo. Aí o que aconteceu com essa mulher? Ela brigava, eles dois discutiam muito porque ela não queria que ele fosse para a rua, porque ele falava, né? Ele falava isso com o Samuel, a gente estava bebendo, ele comentava, não, porque minha mulher fica chateada, que eu venho para cá com a minha mãe, hoje eu não vou embora hoje não, porque ele cheirava, bebia, fumava, coisa. E ela fica chateada, porque aí eu saio de casa, eu chego uns 3 dias depois e ela não bebe. Aí o Samuel até perguntava, mas ela não bebe? Não, ela não bebe não, ela não bebe, não fuma, nada disso. Ela não gosta dessas coisas não, entendeu? Aí ela briga comigo porque eu vou, fumo, cheiro, aquelas coisas todas. O que aconteceu, gente? Presta bem atenção. Esse rapaz, eu e Samuel ainda não, a gente não ia para a igreja não. Ele foi convidado para ir numa igreja. E ele foi. Pensa numa pessoa que comia cocaína, gente. Ele cheirava o triplo da gente e bebia, cheirava muito, ele era viciado há muitos anos. Ele começou a frequentar uma igreja e ele começou a mudar. Foi diminuindo, tal. Chegou uma hora que a gente passou na rua, ele estava todo arrumado. A gente achou estranho ele arrumar daquele jeito. Aí Samuel, e aí, por quê? Tá indo pra festa? Ele, não, eu tô indo pra igreja. Pra igreja? Ele é? O convidado, eu tô indo na igreja devagarinho. Sabe o que aconteceu? O rapaz começou a se afastar das drogas, dos vícios. Aí Samuel chegou perto dele, e aí, você vai lá no final de semana lá? Porque ele tinha carro, ele ia lá buscar. Eu queria que você trouxesse um negócio lá pra gente lá. Ele, Samuel, tô fora, Samuel. Aí ele, o que houve? Não, eu tô cheirando mais não, tô bebendo, não, tô na igreja, cara. Ele, que sério, rapaz, sério mesmo? Tu falou aquele dia que você tava brincando? Ele, não, é sério, tô indo pra igreja, poxa, tô gostando de ir. E começou a botar louvor no carro. E foi se afastando, não tava mais cheirando, tava mais bebendo. Aquilo ali até começou a mexer comigo também, né? Eu falei, opa, vou pra igreja também, né? Porque eu naquela época eu não era convertida. E não, o rapaz ficou um tempão na igreja, longe de Jesus, longe das drogas, aquela coisa toda. Quando foi um dia, ele chegou lá em casa e o Samuel falou assim, é sério mesmo, né? Ele estava se lavando o carro, Samuel, é sério mesmo, né? Você não está mais, rapaz, você não está mais bebendo, o negócio é sério, né? Aí ele é. Aí o Samuel falou assim, poxa, vem cá, mas não dá para você buscar um negocinho lá pra gente, não, mesmo que você não busca, Samuel quer que ele fosse ficar no carro. Aí ele, não, Samuel, mas aí eu vou lá, vai acabar me dando vontade de usar essas coisas, não, estou na igreja, eu vou para casa, que eu vou ir para a igreja. Aí ele falou assim, só tem uma coisa que eu estou meio triste. Aí Samuel falou o quê? Poxa, eu estou voltando na igreja, para me se afastar das drogas, né? Porque eu queria, assim, eu brigava muito com a minha mulher, então eu estou querendo me acertar com ela, passar aí para a igreja, ter mais responsabilidade com a minha família. E, poxa, eu pensando nela também, da gente restaurar a nossa vida, de repente depois ela até vai, mas ela não quer ir para a igreja comigo, e ela está com ciúme da pastora comigo. Ele falando uma pastora, por quê? Porque em vez em quando eu sumo um pouquinho e a pastora sabia que eu era usuária de droga. Então, em vez em quando ela mandou uma mensagem para mim, ô fulano, fica firme, se afasta de Jesus não, você está meio sumido da igreja, não, fica firme com Jesus, Jesus vai te libertar e tal. Em vez em quando a pastora mandava uma mensagem para ele, para incentivar ele a continuar no caminho, né, tal. Aí ela ficava chateada, essa mulher vai ficar mandando mensagem para você agora? E começou o diabo a usar ela para atacar ele. Aí ele falou, poxa, isso eu tô ficando meio triste, porque eu tava no mundo, tava fumando, tava cheirando,
Engraçado, saía com um montão de mulher e agora não sai com ninguém, estou na igreja, ela, com ciúme ela não tinha ciúme das mulheres do mundo, mas está com ciúme da pastora. Gente, eu ouvi isso, ele estava perto de mim, esse rapaz me falou isso. Aí eu, poxa, eu estou orando por ela, eu vou orar por ela, agora eu vou para casa, que eu vou tomar banho para ir para a igreja. Aí ele foi. Nesse mesmo dia que o Samuel tinha pedido ele para comprar, ele foi. Daqui a pouco vem ele de volta, acelerando o carro, parou o carro lá com uma raiva. Ele, meu Deus, o que houve? Ele saiu dali calmo. Samuel! Aí Samuel falou, tá com dinheiro para comprar um negócio? Me dá aí. Posso comprar uma para mim também? Aí Samuel, o que houve? Ah, quer saber? Não vou para a igreja na porcaria nenhuma não. Aquela mulher tá enchendo minha paciência, a mulher dele. Aí falou que ele chegou em casa para ir para a igreja, ele pegou o sapato, estava engraxando o sapato, e a mulher já começou a implicar com ele. Aí sapato sujo aqui dentro de casa, que não sei o que, aí engraxou o sapato, começou a jogar piada para ele, já vai lá, ele é pastora, que não sei o que, ele se invocou. Tá, então eu vou te mostrar a pastora que eu vou ver. Saiu o irmão, ele foi, mas ele cheirou tanto aquela noite, se desviou de novo do caminho de Deus. Até hoje o rapaz está nas drogas, se separaram. Ele arrumou outra mulher, foi morar com outra mulher. Olha o que ela arrumou. Vê se não era o diabo. O diabo purinho, irmão. O menino tá indo tão bem, até eu fiquei assim de boca aberta. Até eu que não era cristão, lamentei. Eu falei, meu Deus, o menino tava indo bem, ia ser uma bênção para ela. Ele ia parar de ir para a rua, né? Distrair ela, aquela coisa toda, a mulher estraga. Por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia, ele edifica a sua casa, mas a tola destrói tudo. Piorou a situação, porque ele se desviou, depois ele foi morar com uma mulher, ele sumiu. Aí Samuel depois encontrou ele, e aí, sabe? Sumiu daqui, né? Agora estou morando com uma mulher lá, então não sei de onde. E ela cheira pra caramba também. Arrumou uma que faz igual a ele. Já acredito que até hoje esse rapaz, até hoje que eu saiba, não sei, mas até pouco tempo assim, até quando meu esposo estava vivo, foi a última vez que a gente encontramos com ele, né? Mas eu já era pastora, a gente já era convertido e tudo. A gente encontramos com ele na rua. Até aquela data ele ainda cheirava. Ele teve, né? Eu estava saindo da padaria com Samuel. A gente já estava aqui, já pastoreava tudo, e a gente encontramos ele todo machucado, toda, metade do corpo assim, ele teve um acidente de moto. Samuel, que isso, rapaz? Mas como é que você caiu isso? Samuel estava doidão, hein? Olha o que o diabo usou aquela mulher para fazer. Você entendeu? Então, gente, a gente precisa vigiar. O diabo faz de tudo para tirar você, principalmente quando a sua família está vencendo. Que bobeira daquela mulher, irmão. Entendeu? De vez ela se juntar com ele, ia lá, estava com ciúme da pastora, e ela conhecia a pastora pessoalmente, né? De quem era pastor e tal. E ela começava a caminhar com ele na igreja, né? Mas não. Ela deixou o diabo trabalhar no coração dela. Igual esse casal também que eu estou te falando. Entendeu? Eu fico com muito dó deles, mas fazer o quê? Eu até falei com ela um dia desse, falei, irmão, você o orar, nós estamos orando, mas você precisa fazer um esforço de vir na igreja. Falei nem ele não, falei ela. Você precisa buscar pelo seu filho. Ah, mas está sem tempo, governo, então. Está entendendo? É isso. Então lá no Colossenses, vamos lá. Cuidado com as armadilhas dele. Ele é astuto. Glória a Deus. Eu te contei aí 2 casos, né? Agora isso aqui que eu vou pregar, tem mais um caso falando sobre essa palavra aqui que eu vou pregar para você. O que eu falei para você? Que o diabo, ele quando vê que a sua família está se convertendo, que você vai vencer, ele procura arrumar uma situação para tirar você de dentro da igreja. Eu botei isso lá no Face ontem. E muitas das vezes ele usa aquela mesma estratégia que ele usava
lá no céu. Pastor, qual é a estratégia que ele usava lá no céu? Lá no céu, o demônio ele conseguiu jogar uma terça parte de anjo contra Deus e anjo contra anjo. Gente, ele conseguiu fazer isso lá no céu, num lugar de santidade. Imagina aqui na terra. Então, se você não vigiar, ele vai trabalhar na sua vida para tirar você de Deus. Então, quando eu falo um negócio aqui, presta bem atenção, estou falando de experiência com Deus. Por isso que você precisa prestar atenção no que é ensinado. Eu estou falando um exemplo aqui de uma família que a gente fica olhando as coisas, presta bem atenção, os exemplos que a gente vê é uma experiência para a gente, que a gente vê aquilo ali, a gente toma, poxa, eu vou vigiar nessa área. Lá no Pastor Mota, tem uma família, que eu não estou citando o nome, outro dia eu estava pensando neles. A família veio do fundo do poço, quase igual eu. Eu não vi na mão das drogas, meu marido, eles também. Ele era usuário de droga, bebia, tinha várias amantes na rua, dormia. A mulher disse que ele ligava, as mulheres ligavam lá para casa dela perguntando: cadê nosso marido? Nosso marido está aí? E às vezes também ligava falando: ó, nosso marido está aqui, tá? E ficava final de semana. Olha só, presta bem atenção. A mulher, ela já tinha várias fichas na delegacia, porque a mulher era brigona. Ela era brigona. Ela era invocada, ela saía para cima. A filha, os filhos, né? A filha parece que estava com um espírito de enfermidade, que era uma lepra que tinha no corpo da pessoa, da menina. Mas a lepra não saía de jeito nenhum. Era 3 anos que eles estavam nos melhores dermatologistas, passando os melhores remédios, nada. Aí a mãe, sem saber o que fazer já, deram um conselho a ela para ir para o centro espírita. Ela foi para o centro espírita fazer um trabalho lá para ver se saía, né, a lepra. Sabe o que aconteceu? A lepra não saiu e o filho mais novo começou a manifestar dentro de casa. Manifestava mesmo. Saía correndo, manifestava dentro de casa. E o pai doidão, que expulsando, xingando o demônio: seu filho tu vai sair do meu filho. Não saía nada. Gente, um desespero a família. Aí indicaram lá o Pastor Mota: leva lá, leva lá, leva lá. Ela foi, levou a filha foi curada da lepra. Aí ela ficou maravilhada, o menino foi liberto daquele espírito e ela começou a caminhar. Mas o marido lá nas drogas, nos vícios, com as amantes, e ela resolveu ser batizada. Foi batizada. Aqueles espíritos que faziam ela brigar, aquela coisa toda, brigão, saiu. Gente, que coisa linda que Deus fez naquela família. Depois o marido começou a vir caminhar com Jesus e o marido foi liberto dos vícios, acabou com aquele negócio de amante. Tem que ver o jeito que ele passou a tratar ela, não uma rainha. Ele até chegou a contar um testemunho que ele falou: se eu trair ela, agora eu estou traindo Jesus, não posso trair mais ela. Firmaram na presença de Deus. Ele foi batizado com o Espírito Santo, foi levantado como pastor, e a família estava toda bonitinha na presença de Deus. Prosperaram muito, começaram a prosperaram muito. Aí sabe o que aconteceu? Depois que ele estava lá no alto, o diabo veio e puxou o tapete deles. Então eu estou falando um exemplo para vocês, porque eu já vi isso. Às vezes você está pensando: já estou bem com a minha família, então eu não preciso vigiar mais não. Aí é que você tem que vigiar o dobro. Sabe o que o diabo fez? Ele criou um mal entendido, uma contenda entre a mulher dele e uma outra pessoa da igreja, uma outra irmã da igreja. A família toda estava se convertendo, o marido já tinha sido levantado até como pastor. Ela não vigiou, irmão.
Talvez ele tenha até vigiado, mas ela não vigiou. Porque ela caiu naquela armadilha do diabo. O diabo conseguiu jogar ela como uma irmã da igreja. Aí o que aconteceu? Houve uma contenda entre ela e a irmã, tomou birra da irmã, ficou chateado com a irmã, depois ficou chateado até com o pastor, que achou que o pastor ficou do lado da irmã. Coisa séria. Que ela antes de ir embora, ela até passou aqui. Conversou comigo. Saíram. O diabo tirou a família todinha da igreja, irmão. Estava a família sofrendo tudo de novo. Depois de estar lá em cima, Jesus tirou eles do fundo do poço, gente. Só Deus sabe que a família está passando de novo, longe de Jesus. Você está entendendo? Então eles não vigiaram. Você precisa vigiar. Às vezes Deus está operando na sua vida. Você está vendo aos pouquinhos. Aos pouquinhos as coisas estão andando. Ah, mas eu queria logo. Não, eu também queria logo. Mas não é assim. A prova da nossa fé é a paciência. Aos pouquinhos está andando. Mas você sem Jesus não vai acontecer nada. Vai piorar a situação. E eu estava meditando nessa família toda, família bonita. Tinha que ver quando ele chegava lá. Todo mundo arrumadinho, bonitinho. O diabo tirou aquela... Quer dizer, a mulher sábia edifica sua casa à toa. Por causa de uma birra dela com o outro irmão, destruiu a família toda, tirou a família toda da igreja. Até ele, que era pastor, tinha um carro, saiu do carro de pastor. E ela lutou tanto para o marido dela estar na presença de Deus, irmão, que estava nas drogas, estava com as mulheres lá fora, para depois acontecer isso. Tem que vigiar. Eu não estou citando nomes aqui não, mas Natasha conhece, não conhece a família? De lá. Tem que vigiar. O diabo ele faz isso, ele trabalha jogando um contra o outro. Você nunca vai achar uma igreja perfeita, você nunca vai achar ninguém perfeito, você nunca vai achar um pastor perfeito. Você tem que se adaptar à palavra, irmão. É isso que você tem que fazer. Se eu vim para a igreja ficar olhando quem obedece, quem não obedece, eu vou me desviar, irmão. Eu tenho que olhar para mim, o que Deus está falando. E cuidado com o ódio, com a raiva. Porque Jesus, ele mandou a gente amar até os nossos inimigos. Você odeia o irmão, odeia a irmã, isso é um pecado. Você entrou no pecado. Daqui a pouco o diabo tira a família toda da igreja e acaba com todo mundo. Entendeu? Uma contendazinha que ela arrumou. Destruiu a família. Depois de estar todo mundo na presença de Deus, saiu todo mundo era batizado. Foi todo mundo batizado. Gente, a vida daquela família mudou da água para o vinho. Deus tirou ele também dos fundos do poço, igual fez comigo. Só que eles não ficaram. Eles caíram naquela contendazinha. Por isso que eu sempre vigiei. Para mim é um exemplo. Depois eu falei, o quê? Deus também me tirou lá do fundo do poço, eu não vou cair nessa não. Tentaram fazer isso comigo, tá? Tentaram. Teve horas na igreja que não existe igreja perfeita. O joio e o trigo cresce junto. Então teve horas que o diabo tentou usar pessoas na igreja para me perseguir, para ver se eu odiava a pessoa. Não vou cair nessa não. Não vou sujar meu coração não. Eu sei de onde Deus me tirou. Vou destruir minha família toda por causa disso. Por causa desse irmão. Não vou orar. Deus limpa o meu coração, não deixa eu cair nessa não. Você vai perder tudo, irmão, que Deus te deu até agora, onde você já chegou, na sua posição que você chegou por causa de uma bobeira, de uma mágoa, de um ódio. Você está entendendo? Não, muito sério, irmão. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Oi, mãe, Deus abençoe, bom dia, paz, eu também te amo, tá? Deus abençoe também o Eduardo Melo, Deus abençoe sua vida. E o diabo está doido para tirar o que você tem, que você já conseguiu. E às vezes mas você foca só no que você quer que aconteça, mas irmão, dá valor onde você está também. Se você estiver sem Jesus, você não sabe o que está sendo a vida hoje em dia. A gente está nos tempos trabalhosos. As pessoas hoje em dia longe de Jesus, elas estão mal. Mas isso é tudo fachada, né? Vai olhar a vida da pessoa, misericórdia. Tem hora que a pessoa pensa até em suicídio. Coisa séria.
Sem Jesus, está difícil. Então, ele está falando aqui, ó, lá no Colossenses. Cadê, gente? Colossenses. Lá nos Colossenses, vamos pegar do 3 mesmo para a gente entender melhor. Por isso que é importante você vir para a igreja, abrir seu coração e entender o que Deus está falando. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Quando que eu dou lugar ao diabo? Quando você dá um lugarzinho no seu coração para o ódio, para a mágoa. Quando você deixa o diabo te jogar contra uma pessoa que ele trabalha. Ele é um tentador, ele vai usar alguém para... E às vezes não é nem alguém. Tem duas coisas que você tem que perceber. Às vezes ele está usando alguém contra você. E às vezes não é que ele está usando. Às vezes ele está jogando você contra as pessoas. Tem que perceber isso. Teve uma vez que eu passei uma situação que eu estava muito triste. Falei, não é possível, mas o diabo está jogando todo mundo contra. Para mim, todo mundo me tratava mal. Todo mundo me maltratava. Ninguém gostava de mim, até na igreja. Eu achava que o pastor gostava mais dos outros que de mim. Entendeu? Eu achava que ele estava desfazendo de mim. E achava assim que ninguém gostava de mim, que o diabo estava jogando as pessoas contra mim. Aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a me afastar de todo mundo. Estava emburrada, quieta, não, vou ficar até quieta no meu canto, porque eu achava que estava todo mundo contra mim. Aí eu liguei para o meu pastor, falei, pastor, me ajude em oração, porque o diabo está jogando todo mundo contra mim. Mas Deus sempre usa o homem de Deus, a mulher de Deus, para tirar você daquele buraco. E o pastor falou assim, Fabiana, tem certeza que Deus, o diabo está jogando todo mundo contra você? Eu falei, tá, pastor. Olha, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu já passei uma experiênciazinha com Deus sobre isso. Então, eu vou te dar um conselho. Vê direitinho se isso não é você. Porque, às vezes, o demônio, ele trabalha de um jeito na pessoa que ele faz você enxergar isso, que está todo mundo contra você. Não é que as pessoas estão. É o diabo que faz você enxergar desse jeito. Então, para você, todo mundo está com raiva de você, ninguém gosta de você, todo mundo te despreza, não te dá confiança, e às vezes não é, é em você. É um espírito tentando jogar você contra as pessoas. Aí tá, já aconteceu isso comigo. Eu achava que ninguém gostava de mim. Depois eu entendi que aquilo ali era coisa da minha cabeça, o diabo estava fazendo isso. Aí eu desliguei o telefone e fui orar. Falei, Deus, se é isso que o pastor falou, então tira isso de mim, me liberta desse espírito aí que me joga contra as pessoas. Faz eu achar que as pessoas não gostam de mim, que as pessoas estão me desprezando. O negócio era em mim, não era nos outros. Eu orei a Deus e aquilo sumiu. Passei a lidar com as pessoas normal, brincar. Quer dizer, era eu, o problema era eu. Você está vendo? Então, às vezes eu prego coisas que eu já passei por isso. Não é que todo mundo me odiava, ninguém gostava de mim. O diabo que enfiava isso na minha cabeça. Pra quê? Pra me jogar contra as pessoas. Eu ficava de bico, chateada com um, chateada com o outro, que era o que o diabo queria para poder destruir minha vida. A minha vida também não estava boa. Você entendeu? Que toda vez que você fica contra alguém, seja ela quem for, você tem uma pessoa no seu coração, você fica contra alguém, preste bem atenção, isso não é de Deus, isso é um pecado. Você está enrolado, porque o seu coração tem que estar limpo. Cristão não pode ter ninguém preso no seu coração, ninguém mesmo. Você não pode ter nada contra ninguém, senão você está no erro. E o diabo, ele me jogava contra as pessoas, fazia eu achar que as pessoas me odiavam e que não sei o que era para me jogar contra elas, que aí eu ficava chateada com elas também, entendeu? Então tá, entendeu? E aquilo ali estava atrapalhando a minha vida, irmão.
Gente, graças a Jesus Cristo, que o meu pastor foi usado por Deus para falar aquilo para mim. Que eu orei a Deus e Jesus me libertou daquilo. Depois eu falei, ai meu Deus, obrigado, o senhor estava certo, o pastor estava certo, o negócio era eu. E eu que pensava desse jeito. Então tem coisas que se você não mudar o seu pensamento, o seu comportamento, atrapalha. Porque lá estava me atrapalhando isso. Uma coisinha boba, né? Mas estava me atrapalhando. Entendeu? Tem hora que a gente não pode ser aquela pessoa fácil de ser manipulada. O diabo consegue jogar você facilmente contra o outro. Não, você não pode ser assim. Você tem que ser uma pessoa firme com Deus. Deus, mas você não vai fazer isso no meu coração, está amarrado. Jesus mandou amar a quem? A todos. Então eu não posso odiar. Entendeu? E ele faz isso dentro da igreja. Se deixar, ele fala, você toma nojo do irmão dela, aquele irmãozinho, já viu toda vez que entra, cara, aquela tia, é o diabo trabalhando na sua vida, irmão. Você tem que despertar. Já tá doido para tirar você. Tô falando que quando eu estava lá na igreja, lá, quando Deus começou a libertar minha família, tinha uma irmãzinha do nada. Gente, a irmã era um doce de pessoa comigo. Com todo mundo, não é, Natasha? Irmãzinha. Não é essa irmã, essa já é outra, uma obreira que tinha lá. Irmã, uma obreirazinha tão... Que irmãzinha fervorosa, brincava com todo mundo. Olha, era um amor de pessoa. Do nada o diabo virou a cabeça da irmã contra mim. A irmã tomou uma birra de mim, que eu não sei de onde ela chegou aqui. E eu orando pela irmã, e o demônio estava querendo manchar o meu coração, porque o diabo estava querendo me jogar contra ela. Ele trabalha assim, ó, obreira contra obreira, tá vendo? Eu era obreira, ela também. O diabo estava querendo me jogar contra ela. Jogando ela contra mim, querendo me jogar contra ela. Aí eu percebi que o demônio estava querendo já entrar no meu coração contra aquela irmã. O que eu fiz? Comecei a orar e jejuar. Pai, deixa... Me liberta desse demônio que está tentando me jogar contra aquela irmã e está usando aquela irmã contra mim. Porque esse é o trabalho de Lúcifer, jogar um contra o outro. Na igreja, em casa, no trabalho, no colégio, tudo quanto é lugar. É a obra dele, é uma obra satânica, o trabalho dele. Casal também, é o trabalho de jogar um contra o outro. Tem hora que o marido toma uma birra na cara da mulher, a mulher toma raiva do marido, porque o diabo está ali, gente. Não, porque ele fez isso, fez nada, é o diabo sim, gente. Aí é a obra dele, ele faz isso. É o trabalho, jogar filho contra pai, pai contra filho, é isso que ele faz. Você entendeu? Irmão contra irmão, ele não jogou lá, quem matou quem, né? Eu sempre confundo lá, mas... O Caim, ele não jogou lá o Caim contra o Abel, não jogou lá os irmãos de José contra o José. É trabalho satânico do diabo, isso não é Deus, irmão. É o Espírito Santo que joga você contra o outro. Não é, gente. O Espírito Santo, Deus é para unir, Deus é amor. Então você tem que vigiar isso, você tem que cuidar do seu coração, cuidado com o seu coração. Olha o que você deixa entrar. Você não pode ter nada contra ninguém. Se você tiver, você tem que orar. Se sente que você tem uma pessoa da igreja, qualquer lugar que você é meio troncudo, que você... Não, mas eu não tenho nada contra ela, não. Você não gosta muito nem de olhar para a cara dela, não. Entendeu? Vai orar, irmão. Escuta o conselho que eu estou te dando. Então, lá no Colossenses 3, ele está falando assim, ó. Exortação à santidade, não é isso? Exortação à santidade e mais o que, gente? O amor fraternal. A Bíblia diz o seguinte, que a gente deve buscar a santidade a qual ninguém, sem a santidade, ninguém verá a Deus. Jesus disse assim, sede santo porque eu sou santo. Perfeito ninguém é, todos nós erramos. Todos nós falhamos, todos nós. Não existe ninguém que é 100%. Não. Todos nós falhamos, mas o máximo que a gente pode, a gente vai buscar a santidade. Glória a Deus. O que a gente não puder mais, aonde a gente não aguentar mais, aí entra a graça. Mas Deus está vendo que a gente está lutando. Glória a Deus.
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pastor, mas a gente ainda não ressuscitou. Ressuscitou sim. Todos aqueles que foram batizados, pastores que ainda não foram batizados, que não foram batizados, precisam ser batizados logo. Você entendeu? É um perigo a pessoa partir, ou Jesus vier, a pessoa não é batizada, a menos que ela tenha menos de 12 anos. Menos de 12 anos ela já é salva, entendeu? Mas a pessoa, quando ela é batizada, deixa eu te explicar o que acontece. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você foi batizado, Jesus Cristo, ele recebeu a sua vida. Você não deu para ele, ele recebeu. Ele tirou a sua vida e levou. A sua vida está escondida lá com Cristo. Você foi uma pessoa morta. Que isso, pastor? Como é que eu sou um cadáver se eu falo, brinco, rio? Porque Jesus tirou a sua vida e colocou a vida dele em você. Você está vivendo hoje com a vida de Cristo, não é mais a sua. A sua você entregou a ele. Agora essa é a de Jesus. Quando o apóstolo Paulo disse assim, já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Você está entendendo? Então ele está falando, nós fomos mortos para o mundo, mortos para o pecado. E ressuscitamos com Cristo no batismo das águas, nós ressuscitamos. Ali mesmo você morreu, você não entende o que é um batismo, né? Batismo é coisa forte. Ali mesmo você morreu e ali mesmo você ressuscitou. Afundou você morreu. Quando você levantou você ressuscitou. Você entendeu? Você afunda, morreu. Levanta, você ressuscitou. Com Cristo, e a vida de Jesus é que está em você agora. Por isso que com a vida de Jesus você não pode odiar, jogar praga, amaldiçoar os outros, mentir. Você está entendendo? Tem gente que prostitui com a vida de Jesus. Você não pode fazer pornografia, nada disso. Você entregou sua vida a Jesus. Essa vida que está em você é de Jesus. Você não deve fazer nada disso com a vida de Jesus. Você tem que ter cuidado, entendendo que essa vida nem minha não é mais. Tem que vigiar o que eu faço com ela. Glória a Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de onde? De cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Porque às vezes a pessoa, outra coisa que eu tenho botado no Face, ela anda muito ocupada. Pastor, é correria, isso e aquilo. A pessoa não tem tempo de buscar as coisas que são do alto, que é fazer uma oração, meditar na palavra que foi pregado. Você está entendendo? Deus, gente, preste bem atenção, Deus, tudo que você sonha de bom para a sua vida, Deus quer te dar o dobro. Ele não quer te dar só o que você está sonhando. Mas para isso, Ele precisa ser o primeiro na sua vida. Você entendeu? Não pode ter uma coisa que é mais importante para você do que Deus. Deus tem que ser o primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo que você quer vai vir até você, vai vir na sua mão. Por isso que lá em Deuteronômio está escrito: se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas é porque às vezes a gente foca tanto no nosso objetivo que você acaba deixando escapar o que Deus mandou você fazer. A palavra não pode escapar, a palavra você tem que segurar e colocar em prática. Aí as outras coisas serão acrescentadas. Você entendeu? É porque às vezes a pessoa tem a mania de querer a bênção primeiro. E não é, primeiro se obedece. Porque ela só vem com a obediência. Por exemplo, Naamã, ele precisava de um milagre, porque ele estava leproso. E aí o que Deus fez? Deus usou lá o profeta e falou para ele: vai lá
Manda lá o Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ser restaurado. Ele remou, não queria, porque ele queria ser curado do jeito dele, né? Aí dizia eu, no meu coração, que ele viria, botaria a mão na minha cabeça, ele queria do jeito dele. E me restauraria da lepra. Não. Tá mandando tomar banho naquele rio sujo. Se lá perto da minha casa tem rio melhor do que ele, ele estava indignado, ele queria do jeito dele. Tem gente que vem na igreja e sai assim, pastor, tá pensando que é assim, tá me entendendo? Não, mas eu já sou anos que eu passo desse jeito, mas eu não quero do jeito de Deus. Então o que acontece? A bênção dele estava naquela obediência, ele tinha que mergulhar 7 vezes para ser curado. Não tinha como ele ser curado no meio do caminho e depois ir lá mergulhar. Não. Ele não foi curado no meio do caminho, lá ele mergulhou. Não. Ele tinha que mergulhar primeiro a obediência. E tinha que ser 7 vezes. No 7 mergulho, Naamã ficou restaurado. Isso já é um exemplo de que a bênção vem com a obediência, não é difícil de entender. Então, quando você pega o que Deus está falando e põe em prática, aí Deus age. Entendeu? E muitas das vezes não é muito fácil você obedecer. Por isso que você precisa buscar Deus, pedir força a Deus, Senhor, me ajuda. Porque Ele falou, a porta não é larga, é estreita. E apertado é o caminho. Pastor, por quê? Porque Deus quer que você coma bem, quer que você passeie, quer que você viva bem. Só que em vez em quando você tem umas perseguições, porque você é um cristão. Tentação você vai ter enquanto você estiver vivo. Perseguição você vai ter. Se você é de Deus, você vai perseguir, ser perseguido. Porque o diabo não persegue o que é dele, persegue o que não é dele. Se você não é dele, ele vai te perseguir, você está entendendo? Eu acho que, não sei quem foi que falou comigo. Acho que foi a Giane, a esposa do pastor Mota. A gente estava conversando lá, ela estava falando, pois é, né? E o diabo, ele não quer, os que estão lá no mundo, que já estão presos na mão dele, já está na mão dele. Esse ele não quer, que já está preso. Eles querem aqueles que estão dentro da igreja. Que aquele ali não é dele, entendeu? Aquele ali ele quer tirar a qualquer custo. Você está entendendo? Então é isso que a gente tem que vigiar. E ele faz as armadilhas dele. Ele arruma um jeitinho de jogar você contra o outro, se deixar uma birra de irmão contra irmão dentro da igreja, entendeu? Ele começa ciúme. Tem que vigiar tudo isso. Tem gente que tem ciúme. Tinha uma irmã lá na igreja que ela tinha ciúme das obreiras fazer as coisas pro pastor. Você tá entendendo? Não é um ciúme assim. De homem, de mulher, não. Ciúme assim, ela tinha um carinho pro pastor como fosse uma mãe. Aí ela está acostumada a fazer as coisas para o pastor, preparar o café, e ela não gostava que ninguém preparava, ficava chateada. Não é assim não, já sei como meu pastor gosta. Ela tinha ciúme das outras obreiras. Você está entendendo? Tudo isso aí tem que... O diabo trabalha, gente, tem que vigiar. Você está entendendo? A coisa é muito séria. Tinha ciúme das irmãs das outras obreiras. Aí o que acontecia? Teve um outro casal lá que... Gente, eu já vi cada coisa. Essa aí que eu tinha ciúme, Jesus já recolheu ela já. Nós temos um casal de obreiro. Gente, pensa num casal de obreiro eficiente. A mulher também, engraçado que o diabo tira a pessoa depois da pessoa ter sido liberta. Esse casal também era outro, que a mulher, ela andava de muleta. Ela teve vários problemas sérios de saúde e ela foi curada lá. Foi liberta das muletas, passou a andar normal, né? Sabe, a mulher até emagreceu, ficou uma garotona ela. Aí ficaram lá firme, tal. E ela trabalhava com flores, o marido dela virou obreiro. Irmão, eles começaram a levantar a igreja. E bota flor daqui, tu lembra, Natasha? Fez a diferença, não foi? Começou a cuidar da igreja, limpar isso, limpar aquilo. A igreja só vivia toda cheirosa, toda arrumada, que não sei o quê. Mas todo mundo começou a elogiar, poxa, que legal e tal. Mas lá na frente, pronto, começou os problemas.
eles já começaram a ficar assim, o diabo começou a enfiar na cabeça deles que só eles faziam as coisas dentro da igreja, que os outros também não ajudavam, que não sei, porque se você for fazer, mas eu não tenho que fazer, você tem que fazer para Jesus, não adianta você ficar olhando para o outro que não faz, senão você não faz nada. Eu, quando venho aqui fazer alguma coisa na igreja, eu não fico olhando para quem deixou de fazer desde o tempo. Não, eu estou fazendo para Jesus, irmão. Eu não estou pensando no outro que não fez, eu estou pensando em Deus, entendeu? Aí, o diabo começou a enfiar na cabeça deles, eles começaram a limpar a igreja, mas eles começaram do nada, eles não queriam que ninguém mexesse mais no que eles arrumaram. Aí os irmãos arrumavam e ficavam bravos. Eles iam lá em cima do pastor, a gente arruma, põe o negócio no lugar e o pessoal tira tudo do lugar, mas irmão, igreja, não tem como você, pastor, não tem como ficar tomando conta dessas coisas. Quem trocou aquela flor, irmão, todo cheio de pobreza, o pessoal nos hospitais internados, o pastor teve que orar pelos enfermos, mas o pastor vai ficar dentro da igreja tomando conta de flor, irmão, mas quem mexeu, quem não mexeu. Entendeu? Deixa eu vigiar quem está mexendo na flor, irmão, não tem como. Entendeu? E se o pastor se meter nisso, nós saímos uma contenda ainda. Daqui a pouco vai achar que o pastor está mais do lado de um do que do lado do outro. Você está entendendo? E o pastor também não é dono da igreja. A pessoa, você vai ali, irmão, pega o copo na hora. Que isso? A igreja é do pessoal, entendeu? Então, vamos lá, cada um, né? Eu não fico aqui tomando conta, não ajeita assim não, porque o Bernardinho deixou daquele, mas não. A pessoa que vem arrumar a igreja, tem meses assim, às vezes, por exemplo, vem Natasha e Rose ajeitar a igreja, ajeitou a igreja do jeito delas. Aí chega um dia que vamos supor que vem Zuleide e Luciene, aí vão arrumar do jeito deles, eu não vou ficar aqui, não. Gente, cara, você está entendendo? Cada um do seu jeito, não tem condições de ficar tomando conta dessas coisas. E ele começaram a ficar sentido, porque começaram a não concordar com as coisas dentro da igreja, que as coisas não eram assim, que eles tinham que fazer por onde, que a flor tinha que ficar lá naquele lugar. Irmão, eu sei que criaram uma birra e saíram da igreja. Por causa disso, tu acredita nisso? Isso é motivo de sair da igreja. Eu estou falando que o diabo trabalha. A pessoa vai voltar lá para o mundo sofrer, tudo de novo caindo na flor, irmão. Misericórdia. Entendeu? Então a gente tem que estar muito vigilante. Gente, que casal legal, meu marido gostava, é gente, né? Gostava muito, não gosta ainda, que estão vivos, né? Muito deles, mas tem muito tempo já que eu não vejo eles. Quando eu passava lá na casa deles. Uma bobeira, irmão. A gente tem que vigiar essas coisas, entendeu? Não pode deixar isso crescer no seu coração, não está amarrado. Achar que você faz melhor do que o outro, ou que o outro está querendo fazer melhor do que você, tudo isso é bobeira, gente. Isso não é coisa de pessoa que nasceu de novo. Isso é coisa da carne, é bobeira da carne. Tem nada a ver com o espírito, entendeu? Tem que vigiar essas coisas. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Aí ele está dizendo, no 2, pensai nas coisas que são de cima, e não as que são da terra, porque já estás mortos. Não é o que eu falei para você? Pastor, eu estou morta, como é que eu ando? Porque a vida de Cristo está em você. Já estáis mortos, e a vossa vida está onde, gente? Escondida com Cristo, e a dele está com você. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Aí ele está falando, presta bem atenção, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Pastor, o que é isso? É coisa da sua carne, não tem nada a ver com o espírito. Você tem que mortificar isso, o seu corpo, porque presta bem atenção. A vida de Jesus mora em você. Gente, isso é muito sério, você precisa prestar atenção nisso. Nós nascemos num corpo de pecado, nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Por mais
mais que você seja uma pessoa que você ame Jesus, que você deseja fazer as coisas dele, o seu corpo sempre vai desejar o pecado. Lá no seu espírito, no seu homem interior, na sua alma, no seu espírito, você tem desejo de fazer a vontade de Deus, o seu prazer, a sua alegria, fazer a vontade de Deus, mas a sua carne não quer. Tua carne sempre vai ter desejo do pecado, porque você nasceu num corpo de pecado, e isso vai acompanhar você até a gente sair daqui da terra. A sua carne sempre será inclinada para o pecado, ela sempre vai desejar as coisas do pecado. Isso aí está lá no livro de Gálatas 5, que é a luta da carne contra o espírito. O que a gente tem que fazer? Tem que mortificar a sua carne. Você não pode deixar a sua carne mandar em você. Você vê que você está com muita dificuldade de obedecer a Deus e você está fazendo muitas coisas da carne. O que você tem que fazer? Um jejum para mortificar a sua carne. O jejum é para isso, é para mortificar a sua carne e fortalecer o seu espírito. Você está entendendo? Então ele está falando mortificar os vossos membros, porque se você der lugar à carne, a Bíblia já fala isso, não dê lugar à carne. Se você der lugar para ela vai te fazer você pecar. Esse desejo da carne vai ser até a gente sair daqui. Você está entendendo? Então você tem que aprender. Você nunca vai conseguir matar esse desejo, não, você vai conseguir controlar ele. Você no espírito, você acaba dominando a sua carne. Você consegue dominar ele. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Você consegue mortificar ela. Aqui não. Entendeu? Se você vê que está tentando se levantar, você vai lá, aplica um jejum, Satanás não aceita. Porque às vezes a gente pensa que tudo é o diabo. Não. Tem a parte da sua carne também, tá? Você está tendo um desejo que é ilícito. Você sabe que aquilo ali não é de Deus. Você está entendendo? Aí já, o diabo pode até te tentar, mas já o diabo te tenta na sua concupiscência. O desejo é seu. Ele só está te cutucando naquilo ali. Mas está amarrado. O que eu faço? Então você tem que fazer um jejum e uma oração. Senhor, eu estou oferecendo jejum como agradecimento. Se eu tirar isso de mim, essa vontade de mim, isso que não é seu. É a sua carne. Aí você tem que acabar com ela. Entendeu? E oração e jejum. Senão, nem tudo é o diabo. Às vezes é você. É a tua carne. Entendeu? Você é engraçado. Nós temos dois inimigos. Um é a nossa luta contra o diabo e a outra são a nossa luta contra nós mesmos. Quando a gente diz que o nosso pior inimigo é a gente mesmo, você não entende que a sua carne, ela deseja o pecado. É uma luta do seu espírito que está lá dentro contra a sua carne. E essa luta é até Jesus voltar. Depois você vai ler lá no livro de Gálatas, versículo 5, capítulo 5. Até Jesus voltar, a gente vai ter essa batalha. A sua carne não quer deixar você servir a Deus. Você quer orar, ela, quer orar, vou fazer isso assim. Negócio legal. Aí pra igreja nada, rapaz. Vamos lá no churrasco, tal lugar, entendeu? Sua carne, um friozinho desse, levantar para ir pra igreja. Você tá indo, tua carne sempre vai querer impedir você de obedecer a Deus. Entendeu? Tá. Deixa eu mostrar pra mim rapidinho, não? Você pegar o carregador pra mim rapidinho. Tá, então terminar aqui eu botei. Aí ele tá dizendo aqui, ó, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que, gente? A prostituição. Não é isso? A prostituição. E existe dois tipos de prostituição, gente. Existe a prostituição física e existe uma prostituição espiritual. O que é isso, pastor Jesus? Gente, tem muita coisa na Bíblia que a gente tem que aprender. Quem já leu o livro de Oséias? Já leu, né? Lê o livro de Oséias que você vai ver um tipo de prostituição espiritual. O Oséias, ele foi um profeta que Deus mandou ele casar com uma prostituta.
E aí ela ia lá se prostituir, aí voltava e Deus falava, aceita ela de volta. Estranho, né? Deus mandar casar com uma prostituta, mas Deus mandou. Ela ia lá, se prostituía com os homens lá, depois voltava e Deus aceita ela de volta. Aí ele aceitava. Quando foi uma hora, ela largou ele e foi morar com outro homem. O outro homem, sabe o que ele fez? Usou ela, fez e aconteceu, depois esculachou ela e levou ela para a praça, jogou ela lá e botou ela à venda. Quem dá alguma coisa aí, ó, para essa prostituta? Oi? Entendeu? Aí botou um preço lá, ninguém queria ela, porque hoje em dia as pessoas já vê com preconceito, mas naquela época era pior. Prostituta, ninguém queria ser prostituta. Aí a mulher ninguém queria. Aí Deus falou, você vai lá e você vai comprar ela e por um bom preço, tá? Não comprou baratinho, não, comprou ela por um bom preço. Gente, coisa séria, né? Só que Deus falou, quando eles perguntarem a você o que significa isso, aí você vai dizer, assim diz o Senhor. Aí ele foi lá, comprou a mulher, todo mundo Aí ele pegou, chamou o povo lá, assim diz o Senhor. Aí ele fez uma comparação. Assim como essa mulher fez, é vocês com Deus. Aí você vai lá se prostituir com seus deuses, aí dá ruim lá para vocês, aí você vem e pede perdão a Deus, e Deus perdoa. Aí Deus perdoa, vocês estão bem, você vai lá se prostituir de novo. Aquela história daquela mulher era um exemplo do que o povo estava fazendo com Deus. E um exemplo do amor de Deus pelo povo. Mesmo vocês indo lá, prostituindo e tudo, Deus pagou um alto preço pela gente. Entendeu? É um exemplo. Então, existe um tipo de prostituição que é espiritual. Como assim, pastor? A pessoa não tem aquela firmeza com Deus. Você tem que entender que tem duas pessoas que você está diante de você para você obedecer, ou Deus ou o diabo. Então você não pode se prostituir de ouvir o diabo, obedecer o diabo. Você tem que obedecer Deus, não ser o Senhor. Você tem que resistir o diabo. A Bíblia não diz resistir o diabo. O diabo tá lá, xinga aí, vai ficar nessa aí. Você tem que resistir a ele. Não vou obedecer o diabo, vou orar. Você está entendendo? Se eu fosse você, largava essa praga desse homem aí. Isso te perturba dia e noite. Deus está falando, não, você vai orar pelo seu marido. Você tem que resistir, gente. Você não pode sair obedecendo tudo que o diabo manda, você faz. Os filhos, né? A Bíblia fala que os filhos têm que fazer o quê? Obedecer seu pai, sua mãe no Senhor. Tem que parar com esse negócio de modernismo. Não, mas isso é normal. Não é normal. Está escrito o seguinte: céu e terra passará, mas minha palavra não vai passar, gente. Você entendeu? Às vezes a mãe e o pai pedem um negócio, tá, você não faz. Aquilo ali é uma bobeirinha, mas você pecou. Mas minha mãe me perdoou, mas perante Deus você pecou. Tá entendendo? Minha mãe foi perdoada. Minha mãe, glória a Deus, né? Mãe tem coração bom, mas e Deus? Que eu pequei. É um pecado. Você está entendendo? Isso tudo a gente tem que vigiar. Por isso que Deus falou lá também no Deuteronômio 28. Se todavia, se não me ouvir, se prostrares a outros deuses, não é? Ele está falando, a gente não se prostrar. E outros deuses é isso. Às vezes você está pensando que outros deuses é uma imagem, né? Não, é o ódio, o Deus do ódio, o Deus da raiva, o Deus da desobediência. Você está entendendo? É o Deus da mentira. Tudo isso. Existem outros deuses. O diabo fica ali futucando você para você obedecer a ele. Quer ver quem é o pai da mentira? Então, quando eu minto, eu estou me prostrando ao diabo. Que eu estou fazendo a vontade dele. Não estou fazendo a vontade de Deus, estou fazendo a vontade dele. Mas se eu fazer a vontade dele, ele vai entrar na minha vida. Entendeu? Então, não é que você vai ser perfeito, pastor, eu não consigo fazer tudo certinho, não errar. Ninguém consegue.
Eu falo para você que eu cumpro tudo que está escrito na Bíblia sem errar, eu estou mentindo, irmão. Todo mundo erra. Mas a gente vai acertar o máximo de pontos que a gente puder. Já viu aquele jogo que você tem que acertar o máximo de pontos que você puder? Então, tem até aí negócio da autoescola, né? Que eu estava pesquisando lá sobre isso, tem isso, né? Você tem que ir lá, mesmo que você não acerte tudo, mas tem um mínimo lá de coisa que você tem que acertar o máximo que você puder. Aqueles pontuação ali, você está entendendo? Então você tem que fazer desse jeito. Mas jogo de boliche, né? A pessoa joga lá, eu joguei, você jogou, a gente tem que acertar o mesmo que nós caia todos, mas acerte o máximo que puder, que depois a gente vê quem derrubou mais, não é isso? Às vezes um deixa 3, outro deixa 4, deixa 1, mas de vez em quando que derruba tudo, né? Não é todo, mas a gente vai derrubar o máximo que a gente puder, entendeu? Então, ele está falando aqui, ó, a impureza, né? A impureza. Mas tudo o que é uma coisa impureza? O que é uma coisa impura? Impura não é aquilo que você botou a mão, ai meu Deus, está impuro. Não. É quando o coração da pessoa está sujo. Tudo que a pessoa vê é uma maldade. Você está entendendo? Por exemplo, Ronaldo é a esposa da Rosângela. Aí Rosângela não está aqui na igreja, eu vejo Ronaldo conversando com a Zuleide, os dois estão conversando, meu irmão, isso é uma maldade, é uma impureza que está no meu coração. A Bíblia diz que as coisas são impuras para aqueles que são imundos para aqueles que consideram impuro. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se seus olhos forem mal, seu corpo será tenebroso. Eu não posso ver isso como irmão em Cristo, conversando normal, os irmãos se conversam. Lá no céu, os irmãos não conversam com o outro. Você está entendendo? Eu tenho que ver uma maldade ali, então quer dizer que o negócio não está nele, está em mim. Você está entendendo? É uma maldade que está no meu coração. Entendeu como é que funciona? Aí vejo a Zuzu passeando para lá e para cá com uma pessoa diferente. Coitado do marido, eu pensando que era santo. Aí vai lá, a pessoa abraça ela, meu Deus, eu tenho coragem. Aí depois eu passo perto dela na rua, encontro ela com a pessoa. Ih, pastor aqui, foi bom encontrar com a senhora, deixa eu apresentar aqui meu irmão. Aí minha cara vai no chão. Você está entendendo? Era irmão dela, eu estava... Sério, irmão? Meu irmão veio aqui me visitar, passar uns dias lá em casa, e aí? Eu tenho irmão mesmo. Aí, já tá avisado, hein, gente? Aí, viu? O pessoal já sabe, amor, tá terminando já. É sério, gente. Isso eu já não falei pros outros, né? Eu vejo, tá vendo? Tava agarradinho lá, entendeu? Tem que ter cuidado. Então, quer dizer, o problema não é nela, o problema é em mim. Isso é uma coisa impura, porque é um pensamento impuro. É uma maldade que está no coração da pessoa. Tudo que ela vê, ela vê maldade. Você entendeu? Então, ele está falando aqui, vamos lá. A impureza e o apetite desordenado. É isso? É uma pessoa que toda hora ela não come assim pela necessidade do corpo, porque ela sente fome. Tem gente que tem compulsão, a vontade de comer. Toda hora a pessoa fala, tem que ter mastigando alguma coisa. Tem gente que passa o dia comendo, dá corda de madrugada, para ir nas panelas. Você está escutando lá de madrugada, lá com a barulhada na panela, pode ir lá que a pessoa está... Entendeu? Aí você pensa assim, bom, comeu uma coisinha de madrugada, na panela mesmo, mistura naquela farinha, não vai nem querer tomar café de manhã, nada. Uma pessoa primeiro acordar para tomar café. A coisa é séria. Então ele está dizendo aqui, o apetite desordenado. Havia concupiscência. Sabe o que é concupiscência? Desejo incontrolável de quem? Tinha que ser dela, né? Da carne. Eu falei para você.
É um desejo incontrolável. Sabe o que é incontrolável? Uma coisa que, se você não tiver o Espírito de Deus para ter o domínio próprio, você não consegue controlar. É incontrolável. Pode ser uma paixão. Tem gente que bate o olho no outro. Ai, meu Deus, estou apaixonado. Misericórdia, aquilo ali. Mas o mundo vai desabar se você não tiver aquela pessoa. O mundo acabou para você. Não existe mais nada, só aquela pessoa ali. Tá entendendo? A coisa é séria. A paixão. E existe outro tipo de paixão. Existe paixão por droga. Eu era assim. Aquilo era um desejo incontrolável da minha carne. Entendeu? Droga, bebida, cigarro e outras coisas mais. Você entendeu? Então, existe também isso aí, que é um espírito que age, né? Na concupiscência da pessoa. Leva para o lado aquele lado do pecado gravíssimo, né? Tem gente que tem uma concupiscência tão grande que o diabo aproveita aquela concupiscência e usa a pessoa para ter relação com criança. Porque, gente, olha, só uma pessoa é um espírito babilônico que cega a pessoa para a pessoa chegar a esse ponto. Entendeu? É uma coisa muito maligna mesmo. Mas é o que? É um desejo na carne daquela pessoa que o diabo aproveita, daquela ela não consegue controlar aquilo ali. Ela não tem domínio próprio. Aí o diabo usa. Tem domínio próprio, ele usa. Então, ele está falando aqui, ó. E a avareza, que é a idolatria. Pastor, o que é idolatria? O amor ao dinheiro, se amar mais o dinheiro do que a Deus. Isso é uma idolatria, a avareza, entendeu? Porque Deus diz que você não pode servir a dois deuses, a Deus e a Mamão, que é o Deus do dinheiro, da riqueza. Então, pastor, é pecado você ter dinheiro? Não é pecado você ter dinheiro. É pecado você ser rico? Não é pecado você ser rico. O amor ao dinheiro que é o pecado. Você tem dinheiro, mas dinheiro não está na frente de Deus na sua vida. Você entendeu? Você pode estar ali com dinheiro ali, ou não todo, mas você está servindo a Deus, você devolve o que é direitinho, que é de Deus, então você não está amando o dinheiro. É até justo que você, a Bíblia diz lá no Eclesiastes, que você goza dos bens que Deus está te dando. Mas você amar o dinheiro, botar na frente de Deus, aí é pecado. Entendeu? Tem gente que confia mais no dinheiro do que em Deus. Eu fui orar por uma mulher uma vez, pela minha sogra, antes dela falecer, que ela tinha lá um genro, que também já morreu, e eu fui pregar lá, e pregando para ela e para minha cunhada, e para esse genro, né? Esse genro tinha muito dinheiro. Aí eu fui pregar para eles, só que eles falaram que tinha um hospital, que tinha um médico muito bom. Que aquele médico ali com certeza daria jeito nela. Mas era 10 mil reais para internar ela lá, estava com tumor, tá enorme. A barriga dela já estava desse tamanho. Estava avançada. Aí o que aconteceu? Eu fui lá sentindo o coração de pregar. Fui lá, mas a Bíblia diz que um profeta não é reconhecido na própria pátria. E eu conversando com a minha cunhada, falei, gente, porque antes de vocês levar lá, me dá uma passadinha lá no pastor Mota, pede o pastor para fazer uma oração por ela, entendeu? Porque já foi tanta pessoa curada, Jesus que já levou as doenças. Gente, ele pulou na minha frente. Não! Pode deixar, eu pago os 10 mil. Vamos internar ela, vou cuidar dela lá, ela vai ser curada. Pode deixar, eu pago, porque ele tinha dinheiro. Aí minha cunhada também foi na cabeça dele, né? Não, que assumir a doença não foi feito para dar depósitos, que a gente precisa dos médicos, a gente vai levar ela lá. Pegaram e levaram ela. Não deu jeito. Teve que acabar ela indo para o hospital do INCA, porque já estava muito avançado. Era o único hospital que podia atender ela no estado avançado que já estava, e ela morreu lá. Eu estou falando, tem gente que confia mais no dinheiro do que em Deus. Ele achou que o dinheiro ia dar jeito.
Eles acharam que o dinheiro é da gente. Não. Se Deus não guardar a cidade, não vão vigiar e sentinela. Tem coisas que você não pode comprar. Você não pode comprar o amor das pessoas. Você pode sim, se você tiver com muito dinheiro, se você não orar a Deus, você vai ter falsas amizades. Entendeu? Vai te rodear ali, opa, e aí, como é que a gente está aí? Entendeu? Mas amor, vai ter muito. Mas amor mesmo, para você te amar de verdade, amar você, do jeito que você está, tendo ou não tendo, é pouco, gente. Você não pode comprar isso, o amor, o sentimento que vem de Deus, você não pode comprar. A felicidade você não pode comprar, que tem gente que é cheia de dinheiro e está com depressão. Não tem nem força para gastar o dinheiro fica lá, mas a pessoa não passeia, não aproveita o dinheiro. Só vive triste, não dá um sorriso. Eu já soube de pessoas com muito dinheiro com depressão. Chorar com dinheiro na mão, tudo. Meu Deus, que adianta esse dinheiro? Tá entendendo? Saúde, você não compra com dinheiro. Ah, mas eu posso pagar uma boa clínica, irmão, mas se Deus não guardar a sua vida, clínica nenhuma vai dar jeito. Olha o que aconteceu lá com a minha sogra. Não, paga uns 10 mil, melhor médico. Cadê? Melhor é Jesus, gente. Você entendeu? Então não tem jeito, a gente precisa de Deus. Então hoje ele está falando, né, que é a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você vê que a desobediência já não é legal. Deus está falando aqui. Gente, pessoal aí do Face, bom dia, Deus abençoe, Selma Oliveira. A paz, meu amor, amém. Deus abençoe o nosso domingo, a nossa família toda aí, tá? Em nome de Jesus. Para a gente terminar esse pedacinho aqui, que eu não vou, não pretendo ir para outro livro, terminar aqui para a gente ir embora. Vai descarregar aí o Face, a gente vai ter que trocar de celular aqui, tá? É só você sair. Sai, que vai desligar aí e você entra novamente, tá? Que não é na sua internet aí não, é a gente que vai ter que desligar aqui um pouquinho, tá bom? Então, o que acontece? A gente vai desligar aqui, você entra novamente aí para ouvir o restante. Deus abençoe aí.